Entre esses 4 copiadores, quem teria a cópia mais refinada? Além disso, se a gente soltasse os 4 no X1, quem venceria? Já vai deixando o like, já vai se inscrevendo, porque a gente vai descobrir isso agora. Mas antes da gente começar essa rinha de copiadores, vamos deixar claro aqui algumas regrinhas, beleza? O que será analisado aqui são as cópias e as habilidades individuais dos personagens. Isso aqui é um duelo de copiadores. Tudo que será analisado aqui é derivado da habilidade de cópia, beleza? O que significa, obviamente, que o Park Hyun-suk aqui não vai usar o modo Ui, tá? Já vamos começar essa disputa insana falando do arsenal. O arsenal de um copiador é basicamente, resumidamente falando, a quantidade de cópias que ele tem. Quanto maior são as variedades de cópias que um copiador tem, maior são as opções dele no meio da batalha, obviamente. Park Hyun-suk, Sung-Haru, Eohan e Jin-Ho Park. Entre esses 4, o que tem um arsenal mais variável é o Jin-Ho Park. Primeiro de tudo, o Jin-Ho Park ele é o mais velho dos 4 e possui uma variedade de cópias ainda não mostrada. Simplesmente porque o cara era um copiador no auge da geração 0 de luquismo. A quantidade de batalhas, lutas, estilos de luta, artes marciais diferentes que o Jin-Ho Park teve que enfrentar, copiar, tudo isso no geral deu para ele uma quantidade de experiência acima de todos os 4. Isso significa que o Jin-Ho Park não tem apenas um arsenal mais variável, como ele tem uma experiência gigantesca, algo que nenhum dos outros 3 consegue alcançar. Então é ponto pro Jin-Ho Park, né? Ok, mas e quem teria a cópia mais veloz de todas? A velocidade de um copiador é determinada pelo tempo que ele leva para absorver e executar uma técnica. Até mesmo entre os próprios copiadores, existem aqueles que são mais rápidos e aqueles que são mais lentos. Quando o assunto é velocidade de cópia, eu já queria descartar aqui o Sung-Haru e o Jin-Ho Park. O Sung-Haru porque ele é o copiador menos experiente. Ele também acabou de se descobrir um copiador no mangá atualmente. Não tem como esperar muitas coisas dele em questão de velocidade e complexidade de cópias. Já no caso do Jin-Ho Park, a gente não sabe exatamente quanto tempo ele leva para copiar técnicas, já que é algo que não foi mostrado. Então a gente vai assumir que ele tem uma velocidade normal de cópia. Então aqui a gente vai retirar ele também dessa disputa por falta de evidência. Sobrando o Park Hyun-suk e o Eohan nessa disputa de velocidade. O maior feito de velocidade do Eohan foi no arco da captura do Big Jill, onde ele teve que lutar com o Gerente Kim e fez uma cópia instantânea do CQC. E no caso do Park Hyun-suk, eu já não posso fazer os mesmos elogios. Quando o Park Hyun-suk passou pelo seu treinamento com o Jong-un, rapaziada, ele ficou um mês inteiro copiando as técnicas do Jong-un. Mesmo que após o seu treinamento com o Jong-un, o Park Hyun-suk tenha subido muito seu nível como personagem, ainda assim foi em um tempo muito maior com o qual o Eohan conseguiu evoluir. O Park Hyun-suk precisou de um mês para conseguir chegar num nível Jong-un, digamos assim, enquanto que o Eohan conseguiu bater de frente com um cara praticamente no mesmo nível, se não mais forte que o Jong-un, que no caso é o Gerente Kim. Detalhe, sem treinamento, por conta própria, sozinho. Além do que a complexidade do CQC é muito além do que qualquer tipo de técnica que o Jong-un possa ter ensinado pro Park Hyun-suk nesse meio tempo. É sem comparação. E se a gente considerar que o Eohan ainda tem os problemas nos olhos, o feito de velocidade do Eohan só fica ainda mais monstruoso. O Sung-Haru também fez uma cópia do CQC por causa do Eohan, já que o Eohan meio que treinou o Sung-Haru. O caso do Sung-Haru é bastante parecido com o do Park Hyun-suk. Primeiro, com certeza não foi uma cópia instantânea, porque ele precisou ver várias e várias vezes. O Eohan mesmo admitiu que iria mostrar para ele técnicas para ele poder copiar quantas vezes fosse preciso. Em comparação ao próprio Eohan, não chega nem perto em quesito de velocidade. É a mesma cópia? Talvez sim, só que muito mais fraca e com certeza não foi na mesma velocidade. Ou seja, nem considero o Sung-Haru aqui, tá? Se por acaso você tiver pensado nisso. Até agora a gente falou somente dos programas, nós falamos do software. Vamos falar um pouco do hardware, ou seja, resistência. Até porque não adianta nada ter capacidade de uma habilidade se você não tem um corpo forte para executar. Seria tipo como tentar jogar GTA V no PC da Xuxa. E dos 4 copiadores, o que tem mais resistência física claramente dita é o Park Hyun-suk. O Jin-Ho Park, embora seja o mais experiente e o que tem um arsenal maior, ele já tá em uma idade avançada. Como ele mesmo disse, ele já tá velho. Ele não consegue executar tudo que ele sabe com tanta força, né? Já que o hardware dele já tá mais fraco. O Eohan tem uma resistência bem grande, porém não tanta, já que mesmo fazendo uma cópia do modo Ui do segundo corpo do Park Hyun-suk, ele só consegue manter ela por 10 segundos, já que o corpo dele depois desse tempo entra em colapso. E o Sung-Haru não tem tantos feitos de resistência. Já o Park Hyun-suk não somente tem um corpo que consegue resistir e executar cópias bem complexas, como ele também tem o próprio modo Ui original. E sem um limite de tempo, igual é o caso do Eohan, ele consegue manter e controlar ele praticamente à vontade. Então, notoriamente,
necessariamente o feito de resistência dos 4 aqui aponta tudo pro Park Hyun-suk. Mas se os nossos 4 copiadores fosse para um PVP bruto um contra o outro, valendo tudo, soltasse os 4 numa arena para um PVP brutal, como seria? O primeiro a cair desse PVP insano de copiadores seria o Sungharu. Quando o assunto é velocidade de cópia, resistência física e arsenal de cópias, o Sungharu é o que tem os status mais baixos em comparação com os outros 3. Desculpe aos fãs do Sungzinho aí, mas ele vai ser o primeiro a deitar. Sobrando apenas Jin-Ho Park, Park Hyun-suk e Eohan em cima da arena. Vamos lá. Um detalhe muito interessante desses 3 é que os 3 já lutaram contra o segundo corpo do Park Hyun-suk no modo Ui. Então vamos lá que vai ser interessante. Embora o Jin-Ho Park tenha uma experiência em um arsenal de cópias assustadoramente maior do que qualquer um, galera, o Jin-Ho Park ele tem um defeito crucial: a idade dele. Mesmo o Jin-Ho Park tendo técnicas destruidoras copiadas até mesmo do próprio Kim Caprio, ele não pode executar elas com 100% de maestria, por causa do seu corpo velho, né, obviamente. Ele, quando lutou com o segundo corpo do Park Hyun-suk, ele não durou muito mais tempo do que o próprio Eohan, tá? Podemos dizer que eles aguentaram até mesmo que o mesmo limite de tempo. Porém, o Eohan, quando lutou com o segundo corpo do Park Hyun-suk, ele lutou em um estado de aprendizado. Ele perdeu mais por uma questão de falta de técnica, falta de opções de batalha. Enquanto que no caso do Park Jin-young, ele perdeu simplesmente por falta de resistência física mesmo, já que o cara simplesmente veio da geração 0. Falta de opção ele não tinha pra lutar com o segundo corpo, né? E o Park Hyun-suk também, embora tenha perdido pro segundo corpo, ele foi o que mais aguentou. Ele lutou com o segundo corpo muito melhor do que o Eohan, do que o Park Jin-young e do que todo mundo. No meu palpite, eu acredito que o próximo a cair nessa luta seria o Jin-Ho Park. Talvez o Jin-Ho Park tivesse uma técnica copiada extremamente poderosa. Mesmo que ele tenha essa técnica, não foi mostrada, e muito menos eu acho que ele conseguiria executar, já que o cara simplesmente tá velho. Então, pra mim, ele seria o próximo a cair, sim. Ok, agora nós temos 2 personagens de pé, Park Hyun-suk e o Eohan. Lembrando aos senhores que o Park Hyun-suk não pode usar o modo Ui nessa luta, tá? Lembrem-se disso. Se o PHS puxasse o modo Ui aqui, aí seria roubado demais. É cópia. Se por um lado o Park Hyun-suk é o copiador que tem o poder mais destrutivo dos 4, por ter uma resistência maior do que todos aqui, o Eohan seria aquele que tem mais talento, mais veloz e o que tem a cópia mais refinada de todos aqui. Para nós podermos ser o mais objetivo possível nessa análise, já vamos jogar logo de cara as 2 cópias mais poderosas do Eohan, que mais dariam trabalho pro Park Hyun-suk lutar. Que no caso seria a cópia de 10 segundos do modo Ui e o CQC copiado do Gerente Kim, que são as 2 mais poderosas que ele tem. Como o Park Hyun-suk se portaria perante o CQC do Eohan? O Park Hyun-suk já teve contato com o CQC uma vez, que aconteceu no arco da primeira filial, quando ele tentou invadir o hospital à força. O Won-suk, que estava trabalhando para os Works na época, acabou barrando ele e usando o CQC para impedir a entrada do Park Hyun-suk. Depois que o Won-suk utilizou o CQC e foi desferir um golpe contra o Park Hyun-suk, o soco, o golpe foi tão rápido, mas tão rápido, que o Park Hyun-suk não conseguiu nem ver o golpe a tempo. Tipo assim, não tô falando que ele podia bloquear ou que ele podia se esquivar. O soco, o golpe já tava praticamente na cara dele, ele nem percebeu. O único motivo pelo qual o Won-suk não amassou o Park Hyun-suk nessa cena foi simplesmente porque ele não quis, porque o Park Hyun-suk nem viu pela força explosiva do golpe, ele nem percebeu. Se a gente considerar que o CQC do Eohan tem uma força igual ou minimamente parecida com a do Won-suk, aí as coisas vão ficar bem difíceis pro nosso prota, porque se ele não conseguiu nem ao menos ver o golpe, quem dirá se esquivar ou até mesmo revidar contra isso. Nosso PHS aqui tá com bastante problema. E agora, como seria em relação ao modo de 10 segundos do Eohan? O Eohan nesse modo é tão poderoso quanto usando a cópia do CQC, ou talvez até mais poderoso do que a cópia do CQC. Porém, esses 10 segundos de modo Ui que o Eohan possui seria muito mais desvantajoso do que vantajoso para ele, já que, como eu disse antes, o ponto forte do Park Hyun-suk é justamente a resistência que ele tem. O PHS já lutou contra o segundo corpo sem usar o modo Ui e conseguiu aguentar por muito tempo, muito mais tempo do que só 10 segundos. Só depois de ele ter apanhado bastante foi que ele finalmente ativou o modo Ui, mas antes disso ele estava aguentando a luta muito bem. Mas a grande questão aqui é a seguinte: será que o Eohan conseguiria vencer o Park Hyun-suk nesses 10 segundos? Ou o Park Hyun-suk ia conseguir resistir a tempo para conseguir revidar e assim vencer a luta? A melhor chance de vitória que o Park Hyun-suk poderia ter contra o Eohan seria resistir bastante até os 10 segundos no modo Ui dele passar. Essa seria a mais vantajosa estratégia que ele poderia usar contra o Eohan. Eu também pensei em pegar todas as cópias que o Park Hyun-suk já fez e tentar colocar elas contra o Eohan. De todas as cópias que o PHS tem, nenhuma delas eu consigo
imaginar funcionando contra o Elhan. Por exemplo, o PHS ele tem a cópia do Lejin-Hun, ele conseguiu copiar a agilidade do Lejin-Hun, só que ele não tem um corpo forte o suficiente ainda para conseguir executar essa cópia com perfeição. Se ela não funcionou nem com o Ji Chang, eu não consigo imaginar ela funcionando com o Elhan no modo Ui e muito menos usando o CQC. Contra o CQC, o Park Hyun-suk não demonstrou nenhuma cópia eficiente para combater ele. Mas se o Elhan usar o modo Ui de 10 segundos e o Park Hyun-suk conseguir resistir, o que eu acho que tem boas chances dele conseguir, e depois dos 10 segundos o Park Hyun-suk conseguir finalizar, aí sim teria uma chance de vitória por parte dele. Porém é meio inegável que as chances da vitória são muito mais a favores do Elhan do que do Park Hyun-suk. Se fosse para colocar em uma escala de porcentagem, eu colocaria 60% de chance na vitória do Elhan e 40% de chance pro Park Hyun-suk. Bom rapaziada, mas e na opinião de vocês? Vocês acham que o Park Hyun-suk teria uma chance? Claro que se o PHS ativasse o modo Ui aqui, o Elhan já tava no caixão há muito tempo, né? Mas aqui a gente tá dando pelo menos uma colher de chá pra ter uma chance, né? Enfim, comenta aí e fala pra mim o que vocês acham. Bom, mas o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado e tchau, até o próximo vídeo. Fui!